Pronto. Hoje eu fiz um semi-resumo, né, das coisas principais. Eu acredito que se vocês, quando vocês estiverem estudando, vocês derem uma copiadazinha assim nesse esqueminha que eu fiz aqui, já tem uns tópicos bem enxutos do que eu pretendo pedir daqui para frente. Qualquer coisa a mais vai ser variação disso daqui, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Né? Os resumos dos tópicos de derivada, que é o que vai ser cobrado na lista de vocês, provavelmente as avaliações também. Provavelmente porque eu digo que tem manipulações de coisas, tá? Então, a definiçãozinha só para a gente lembrar, uma função é derivável ou diferenciável, né? Pode utilizar os dois nomes, se ela tem derivada. Ou seja, se eu consigo calcular a derivada. Na definição formal da gente, era se esse limite aqui existia, né? Se esse limite existir, a gente consegue calcular a derivada. A gente viu que não precisa sempre do limite. O limite é para dar a intuição do começo. Dá para fazer algumas derivadas utilizando o limite para pegar a prática daquilo, mas o objetivo é criar as regras para não precisar utilizar o limite o tempo todo. Aliás, a primeira parte do curso inteiro era basicamente para que vocês chegassem no limite da derivada e soubessem o que fazer. Tá? A derivada ela possui duas interpretações. Uma geométrica, que a gente falou que é o coeficiente angular da reta tangente. Eu vou ver se até o fim da aula eu consigo fazer essa parte com vocês. A gente ainda não fez sólido, né, dessa parte assim, então eu vou querer fazer uma. E a aplicação prática é a questão da variação da função. A gente comentou isso na aula passada também, que é basicamente ver como é o comportamento da função. Né? Se a gente pudesse utilizar uma analogia da física, a função, o gráfico dela é dado pelos pontos, e o que a derivada procura descobrir é a velocidade com que os pontos andam de um para outro. Seria mais ou menos isso, tá? Só que numa ideia mais abstrata. Assim como possui a definição por via de limite, a gente consegue definir operações que obedecem o que os limites obedecem, né? Então a gente consegue somar e subtrair e fazer derivada com isso. Então, se eu tenho uma soma e uma subtração, a derivada obedece separadamente bonitinho. É a derivada da primeira, mais ou menos a derivada da segunda, né? Isso mais ou menos aqui é porque pode ser uma soma ou pode ser uma subtração. O produto já é diferente. O produto já não é uma derivada da primeira vezes a derivada da segunda. Ela tem uma regrinha própria. Assim como a do quociente, que é bem parecida com a do produto, e a que a gente chamou de regra da cadeia, que nada mais é do que uma derivada para... Deixa eu até colocar aqui. Função composta. Tá? Se vocês quiserem procurar, seria a derivada da função composta. Que é basicamente quando você tem uma função dentro de outra função. A gente vai ver alguns exemplos aqui, tá? Não é nada absurdo, não. A gente teve a regra da potência, né, que é a melhorzinha das regras que a gente viu, porque ela basicamente é uma coisa só o tempo todo e resolve muita coisa, porque polinômio é basicamente coisas desse tipo. Então, se a gente tem isso daqui e isso daqui, você consegue calcular a derivada de qualquer polinômio, porque polinômio é soma e subtração de potência. Certo? Então, essas são as principais como regras, certo? Qualquer regra de derivada sai daqui. São combinações dessas regras, são manipulações dessas regras. Então, se vocês conseguirem praticar bastante soma, subtração, produto, quociente, cadeia, certo? Porque a regra da potência ela é direta. Mas se conseguir praticar bastante essas aqui, vocês já vão ter um arsenal de ferramentas de derivada para praticamente tudo, tá bom? Existem funções que elas não seguem exatamente uma regra dessas amarelas aqui, certo? Elas têm uma coisinha própria delas. Mas elas são muito boas porque não tem complicação de você entender o que está acontecendo, né? Eu chamei aqui de funções especiais, tá? Porque eu separei as que eu acho mais interessante
e as que têm a regrinha mais direta. Tá? Mas não tem, por aí vocês não vão achar como funções especiais. É só o nome que eu coloquei aqui para vocês lembrarem. Quem são essas funções? A constante. A gente já viu que se eu derivar uma constante dá zero, então ela é uma boa função para a gente mexer com isso. A exponencial, porque a derivada dela é ela mesma, então você não precisa fazer nenhuma conta com ela, tá? Existe um caso mais geral dela, a gente vai ver depois. As funções trigonométricas de seno e cosseno, porque elas só invertem, ou seja, o cosseno vira o menos seno e o seno vira o cosseno. Cuidado aqui, tá? De lembrar desse sinalzinho. E por fim, tem um logaritmo que ela vai aparecer vez ou outra, então é bom saber também que a derivada dela é o 1 sobre x. Como vocês podem ver, essas funções não têm exatamente uma regra, tá? Todas elas saem da definição de limite. Se você montar esse limite aqui, ou utilizar essas operações aqui, você consegue obter essas funções. Nosso objetivo é que vocês tenham isso em mente, praticando bastante. Então, vocês vão derivar bastante cosseno, bastante seno, bastante exponencial, bastante ln, né, o logaritmo, para que essas regrinhas vão ficando na cabeça de vocês. É prática. Quanto mais fizer, melhor. Tá ok? E, por fim, aqui para nós, vai ter uma, vamos chamar de operação, mas ela não é exatamente uma dessas aqui de operação aritmética, né? Ela é simplesmente o fato de você repetir derivadas, que são as derivadas de ordem superior, que basicamente é derivar várias vezes a função. E por que é derivada de ordem superior? Por causa da numeração. Você tem a primeira derivada, que é essa que a gente faz normalmente. Se eu derivar de novo, eu tenho a segunda derivada. Se eu derivar de novo, é a terceira derivada. E assim sucessivamente, quarta, quinta, quantas você quiser calcular. Na notação, até a terceira, a gente ainda coloca 3 tracinhos, mas de 4 em diante a gente coloca um expoentezinho assim, para ficar subentendido que são 4 derivadas que estão sendo calculadas. Tá? Isso daqui é basicamente o que vocês têm que saber. Os exercícios têm que andar em cima disso, dessas operações em amarelo, das interpretações em verde e das funções especiais em azul. Tá bom? Vamos fazer uns exemplos logo aqui, para a gente já ir esquentando. Então, o primeiro que eu quero fazer é de um polinômio, certo? Só para a gente utilizar a potência e as operações de soma e subtração. Aumentar, né? A gente sabe a regra da potência, então vamos utilizar bastante regra de potência. Ao quadrado mais x menos 10. Então, isso daqui é uma soma de várias coisas, né? Esse polinômio. Eu tenho esse menos esse mais esse menos 10. Então, vamos montar o que seria essa derivada, né? Então, derivar esse polinômio é derivar isso tudo aqui. Deixa eu copiar aqui. Essa é a derivada toda que a gente quer fazer. Só que isso aqui é a derivada de uma soma de objetos. A regra da soma e da subtração diz que eu posso quebrar em cada pedacinho dela. Então é isso que a gente vai fazer. Vai ser a derivada dessa daqui menos a derivada dessa daqui mais a derivada dessa menos a derivada dessa. Aqui a gente começa a usar a regra da potência. X à quarta derivada. O que diz a regra da potência? Eu desço o coeficiente e subtrai 1 lá de cima. Ou seja, a x à quarta vai ficar 4 desce e o x
subtrai 1, a terceira, aqui em cima. Menos. O 5 está multiplicando o x ao quadrado. Então, eu deixo o 5 aqui para a gente ir fazendo as contas. Vezes a derivada do x ao quadrado. Desceu o 2. Quando eu subtrair 2 menos 1, vai ficar 1. Fica só o x aqui. Está tudo multiplicando, tá? Mais. Eu tenho x. Derivada do x é como se tivesse um 1 aqui, né? Na potência dele. Então, esse 1 desce. E quando eu multiplicar aqui, vai ficar x elevado a 0, que dá 1. Tá? Toda vez que vocês tiverem o x sozinho, a derivada dele é 1. Tá? Guarda essa informaçãozinha, porque isso é útil. Você pode usar a regra da potência, mas se você quiser lembrar, toda vez que o x tiver só, dá 1. E se ele estiver multiplicando alguma coisa, é só o número. Menos a derivada de 10. 10 é uma função especial. Por quê? Porque 10 é só um número, ele é constante. Opa, olhei lá na minha tabelinha, isso aqui dá 0. Aí a gente só organiza tudo, né? 4x à terceira menos 10x mais 1. Pronto. O que eu utilizei aqui? Aqui eu utilizei soma e subtração. Aqui eu utilizei a regra da potência e para a gente não esquecer, né? Porque está usando várias ao mesmo tempo. Constante, né? É uma função especial. Tá? Então, aqui eu separei utilizando soma e subtração, que diz que a derivada de um monte de coisas junto pode ser calculada separado. E aqui eu utilizei a regra da potência em cada um desses aqui. E o zero em particular aqui, que foi do 10, eu utilizei a regra da constante. Isso eu já obtenho essa resposta no final. Certo? É tranquilo, são operações mais curtas. Vamos fazer uma dessa de soma também, só que utilizando funções especiais, né? Que a gente pode manipular bastante elas aí. Então vamos aqui, a gente fez o 1. Exercício 2. No exercício 2 eu vou tomar a função y igual a e elevado a x mais seno de x menos 10 não, vou botar 7 vezes x elevado a quinta mais 3. Tá? Vezes o ln de x. Vamos utilizar bastante as funções especiais. Faltando quem mais aqui? Aqui tem um cosseno exponencial. Vamos botar uma constante, né? Mais 2x mais menos 5, 6. Pronto. Então a gente tem função especial, né? Aqui, aqui e aqui. A gente tem potências, aqui e aqui. E a gente tem constante, que também é função especial para a gente. Agora, não vou repetir mais, que a derivada vai pegar de uma por uma. A gente já vai fazer de uma por uma, né? Então, ó, para auxiliar, para eu lembrar, eu vou calcular cada uma separada,
e juntar tudo. Então, y' vai ser a derivada do elevado a x mais a derivada do seno menos derivada do 7x à quinta mais 3 vezes o ln mais a derivada do 2x menos a derivada do 6. É uma função especial, o seno é especial, o ln é especial. Então, vamos utilizar de uma por uma. Então, isso aqui vai ser igual. A exponencial do E, eu acabei de falar aqui que ela é uma função especial porque a derivada dela é a única função que a derivada é ela própria. Certo? Aqui, ó. Ela é essa funçãozinha aqui. Excelente essa função, tá? Toda vez que ela aparecer, ela é a constante, é a melhor coisa que vocês podem ter. Então, a exponencial, a derivada dela é só ela, só repete. Mais. O seno também, ó, é uma especial. A derivada do seno é o cosseno de x. Menos. Agora aqui eu tenho uma potência. Então eu pego o 7, deixo ele multiplicando. Vou calcular a potência. Ó. É um x à quinta. O 5 desce. Subtrai 1 aqui da potência, vai ficar 4. Mais. O 3 constante, deixa ele quietinho multiplicando. O ln é uma função especial também. Esse logaritmo aqui, ó. A derivada dele pega o 1 sobre x. Então, bota o x para baixo. Então, é vezes 1 sobre x. Mais. O 2 está multiplicando aqui, deixa ele multiplicando. E a derivada do x? O x é como se fosse uma potência, mas eu já falei. Toda vez que você tiver x, derivar x é igual a 1. O 2 já está multiplicando, então isso aqui vai dar 1. Menos. O 6 é só um número, é uma função constante. Função constante tem derivada 0. Derivei todo mundo, usei as regras de potência. Estou utilizando a soma e subtração, né, implicitamente aqui, quando eu separo. E agora eu só preciso organizar tudo, né? Então, vai ser elevado a x mais cosseno de x menos 35x à quarta mais 3 sobre x, né? Só multiplicar, mais 2 vezes 1, que dá 2. Tá? Então, mesmo com funções especiais, né? Ou seja, eu mudei bastante a coisa toda, ainda não se complica, porque eu só preciso ficar ali lembrando quem são essas funções. Aí, professor, não vou conseguir decorar. Vai, a gente decora. Vocês usam tanto que ele fica na sua cabeça, mas tem que praticar bastante, tá? Tem que fazer várias e várias e várias e várias e várias para poder acostumar a ter elas assim. Pois bem, então aqui a gente teve uma situação onde é só somas e somas e somas. Tanto do polinômio do exemplo primeiro aqui, quanto desse segundo. Só que a derivada ela tem mais de uma operação, ela não tem só a soma. Né? Eu posso tanto fazer produto, como eu posso fazer quociente, como eu posso fazer a regra da cadeia. Tá? Então, como que eu faço quando eu tenho multiplicações de funções? Eu vou usar o produto. Vamos fazer alguns exemplos utilizando o produto. Então, a partir de agora, a gente vai usar a regra do produto. Tá? Então, um exemplo 3, vou pegar duas funções, uma especial e uma potência, para a gente testar a regra do produto. Tá? Então, eu vou pegar
y, de novo aqui, porque é uma boa letra para escrever de função, vai ser x ao quadrado vezes a exponencial. Tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é lembrar como é a regra do produto. Tá? Então, a regra do produto, ela utiliza duas funções. Eu multiplico duas funções, ó, a f e a g. Então, a primeira coisa é saber qual é a regra que eu vou usar, que vai ser a do produto. A segunda coisa é dar nomes às duas funções que você tem para você saber como que você vai aplicar. Então, a gente vai chamar essa primeira aqui de f e a gente vai chamar a segunda de g. Identifiquei as minhas funções. F vai ser a minha x quadrado e g vai ser a minha e elevado a x. Segunda coisa, calcular as derivadas. Você vai usar as derivadas. Então, identificou as funções, já calcula as derivadas. Então, aqui eu tenho as funções. E vou fazer as derivadas agora. Quem que vai ser a derivada da f? Bom, a f é uma potência. Desce o 2. Subtrai o 2 aqui com 1, fica 1 aqui. Então, 2x. E da g? Bom, a g é uma função especial. A melhor das funções especiais. Porque a derivada da exponencial é ela própria. Pronto. Tenho a função, tenho a derivada. Vou montar a regra do produto. Então, como é a regra do produto? Ó. Regra do produto. Derivada da primeira vezes a segunda função, mais primeira vezes a derivada da segunda. Essa regrinha é até bem fácil de lembrar, tá? Continua os produtos, só que é uma função por vez você vai ter a derivada. Tá certo? Essa é a regra que a gente quer usar. A gente já tem a derivada, eu já sei quem é a f', eu sei quem é a f, e eu sei quem é a g, e eu sei quem é a g'. Portanto, vou logo, né? Y' é a derivada da x quadrado vezes e elevado a x. Que a gente pode até escrever assim, ó, com regra do produto antes de substituir, porque ajuda, ó. Vai ser a f, que a gente chamou, vezes g, mais fg'. E aí a gente faz as devidas substituições. Quem que é f'? É 2x vezes. Quem que é a g? É elevado a x. Mais. Quem que é a f? X ao quadrado vezes a g', que é elevado a x. E só. Certo? Eu tenho a regra, eu identifico os termos da regra, identifico na minha função, e aí só calculo substituindo cada termo. Certo? Vou tentar deixar tudo da mesma cor que a gente tinha colocado, para que quando vocês forem olhar as notas, né? Tá tudo separadinho, termo a termo. Mas percebe que é basicamente substituição. Identifica
substitui. Identifica, substitui. À medida que vocês forem utilizando mais e mais e mais essas funções, mais e mais e mais claro vai ficando o uso de cada uma, tá? Não precisa se assustar que as regras têm muito termo ou coisas desse tipo, porque vocês vão usar bastante, tá? É comum esse tipo de coisa. Então, basicamente é isso que vocês têm que fazer com a regra de produto, tá? Vamos fazer mais uma para ficar mais claro. Mas ela basicamente se resume a você identificar as funções do produto e calcular. Então, um exemplo 4 aqui. Y igual a... Vamos pegar duas especiais, né? Vamos pegar o cosseno vezes exponencial eu já usei. Vamos pegar aqui o ln, então. Vezes ln de x. A minha y é um produto. Então eu vou pensar na regra do produto. Já está até aqui já para a gente utilizar. Então vamos lá, novamente. Primeira coisa, identificar as funções. A ordem que você escolher para quem vai ser a f e para quem vai ser a g não faz diferença para o resultado, mas atenção na substituição, tá? Quem você vai chamar de f e quem você vai chamar de g. Eu prefiro utilizar já a sequência que eu tô, de chamar a primeira de f, a segunda de g, mas isso não faz diferença. É basicamente didática, é mais para visualmente se ligar na regra. Então aqui eu já tenho as funções identificadas, já vou separar elas, então a minha f é o cosseno, e a derivada dele é menos seno. Ficou na dúvida? Vai olhar lá que ela é uma função especial, tá aqui, ó. Menos o seno. Vou pegar a minha g, já separei quem é ela também, ela é o ln de x. Então, quem é a derivada dela? Vou olhar lá, ela é especial, ela é essa daqui, 1 sobre x. 1 sobre x. Separei as funções e as derivadas, escrevo a regrinha, né? Regra do produto. É sempre bom ficar repetindo para ir mentalizando. A regra do produto. Derivada da primeira, segunda, primeira, derivada da segunda. Pronto. Agora eu vou fazer o quê? As substituições. Então, logo y' é quem? É a derivada desse produto ali, né? É o cosseno de x, o ln de x. Tá. Aí lembra o que eu falei? Já escreve aqui, ó, no formato da regra. Linha, G, G'. Porque aí você já vai fazer daqui para frente substituindo todo mundo. Então, quem é a minha F'? É menos seno. Vezes. Quem é a minha G? Eu vou aqui, ln. Mais. Quem é a minha F? Cosseno. Vezes a G', que é 1 sobre x.
E aí acabou. Utilizei a regra, calculei a derivada. Professor, na questão pedia para calcular num ponto. Tudo bem. Se na questão pede para calcular a derivada num ponto, ou seja, num valor, calcula a derivada primeiro, que nem a gente está fazendo, e só no final é que você aplica. Ou seja, só no final você vai substituir x pelos valores que você está calculando. Tá bom? Não substitua antes para derivar depois. Sempre vai dar zero desse jeito. A ordem é deriva e aí aplica no valor que você quer. Ok? Vamos fazer mais uma de produto, só que agora utilizando mais termos além do produto. Que é para vocês verem, vocês conferirem o que eu falei de que a maioria das funções que vocês vão derivar daqui para frente são junções de outras funções com regras aplicadas todas de uma vez, tá? Mas não foge nada daquelas do que eu falei até agora. Elas só vão ficar se juntando. Uma situação dessa daqui, ó, o exemplo 5, vamos lá pegar a nossa y, vai ser uma 3x ao cubo mais uma especial, vamos botar uma exponencial aqui, menos um produto de duas funções, um ln vezes x ao quadrado, vamos deixar só x, né? Tá? Então aqui novamente, vou botar uma constante para a gente sempre trabalhar com constantes por aqui. Vou botar 8. Então agora a gente tem uma soma de coisas, mas no meio da soma das coisas tem um produto. Vixe, agora eu não sei o que fazer. Calma. Aplica uma regra por vez. A primeira regra que você vai aplicar, eu tenho uma soma de coisas. Vou separar cada derivada. Certo? Então, a derivada do y vai ser esse termo, a derivada desse termo, menos. Escreve o produto do jeito que ele está. Ele é um termo da função toda. Mais. Pronto. Agora, antes de derivar o produto, deriva as coisas que você já sabe. Deixa as funções mais carregadas para depois que todas as mais simples já estão resolvidas. Então, eu sei fazer a potência. Vou fazer a potência logo. O 3 está multiplicando aqui, vou deixar ele paradinho. E vou derivar o x². É uma potência, então desce e subtrai 1 lá em cima. Vai ficar só 1 aqui. Mais, eita, é uma função especial. Ó. A exponencial, excelente. Derivada dela é ela própria. Menos, guarda o produto de novo. Não vou gastar a cabeça com ele agora. Mais derivada de uma constante. Perfeito, é zero. Então, tudo que eu precisava fazer com essas mais simples, eu já vou fazendo logo. Então, como é que vai ficar isso aqui? Já vou organizar. Ó. 3 vezes 2x, 6x, mais e elevado a x, mais o produto. Agora sim, já não tenho mais nada que está me preocupando além do produto. Agora eu vou dar atenção para o produto. Isso aqui é a escrita organizada. Oi. Ei, Leandro. O não é 3x elevado ao cubo? É porque verdade, tu botou eu 2. escrevi aqui quadrado. Aí não é para ser multiplicado 3 vezes 3. Verdade, verdade. Calma lá.
Valeu, valeu. Você tem que estar atento aqui. Show. Ainda bem que vocês estão assistindo aí. Se eu estivesse fazendo só. Tirar esse aqui. E esse 2 aqui. Que era um 3. Não, tá certo. É isso mesmo. É erro mesmo. Eu tô resolvendo aqui, eu achei diferente. Digo, não, então, 3 estava aqui. Errado. Vou descer esse 3 aqui. Falou. E vai ficar um 2 aqui. Tá? Então, quando a gente fizer... Ainda bem que era uma potência. 9. X ao quadrado. Agora sim. Tudo tranquilo. Tá bom? Depois que eu chego aqui, já cheguei na parte menos caótica, né? Que são essas funções que são mais potência, exponencial e tal, a especial que ela é boa. Eu vou me dedicar e vou dar atenção só para o produto. Então, com muita calma, eu vou pegar só o produto aqui, ó, e vou resolver só ele. Guarda todo mundo, para todo mundo, resolve o produto. Depois a gente junta geral. Então, produto. Né? Que é essa multiplicaçãozinha aqui, ó. Vou pegar ele ali. Mas eu já posso botar direto. Lembra do que a gente estava fazendo até agora, né? Estava identificando as funções e calculando as derivadas. Então, eu já vou chamar a primeirinha aqui, ó. Essa daqui já vai ser a minha F. Essa daqui já vai ser a minha G. Então, F é o Ln. E a minha G é o X. Já vou também calculando as derivadas, porque eu sei que eu vou usar. Derivada da F vai ser 1 sobre X, né? É uma função especial. Volta lá nas azuis. Aliás, a gente fez até ela aqui em cima. G, linha, é o X sozinho. Derivada do X sozinho é 1. Excelente. Guardou essa informação? Vamos para a derivada, né? Qual que é a regrinha? Vou pegar isso aqui. Já vou escrever a regra utilizando essas funções aqui já no formato. Então, é a primeira derivada, nada na segunda, nada na primeira, derivada na segunda. Já vai criando o critério na sua cabeça de como é que você vai lembrar dessas coisinhas. E aí eu vou escrever ela aqui. Quem é a F'? Já tenho aqui, 1 sobre x, vezes. Quem é a G, x, mais. Quem é a F, Ln, vezes. Quem é a G', é 1. Aqui. Então, isso aqui vai ficar, ó, 1 sobre x vezes x dá 1. E o Ln vezes 1 dá o Ln. Agora sim, tenho o produto, tenho as derivadas anteriores que eu já fiz, volto para o que eu estava fazendo e termino a conta. Então, y' vai ser igual a todo mundo que eu já tinha aqui, 9x² mais elevado a x, mais todos os termos aqui que a gente colocou do produto. Ln de x mais 1. Então, pessoal, ali tinha era 1 mais Ln de x. Sim, na matemática também é uma escrita bonita, certo? Então, na matemática, a gente tende a colocar várias coisas de x, sempre numa determinada sequência, e o que não tem x constante você deixa para o final, mas é puramente estética, tá?
Eu também acho que fica mais organizado quando você vai aplicar em algum valor. Tá ok? Então a gente tinha uma função que era a soma de várias coisas, e uma dessas coisas era o produto. A gente resolveu logo as derivadas que têm mais facilidade de lidar com elas, porque é um termo só. Resolve a do produto no tempo dele, tudo com calma, tranquilidade, organizado. Substitui tudo aqui no final e tem-se a derivada. Sinal negativo, vamos ver se tem um sinal negativo, né? Tem um sinal negativo aqui, ó. Bem lembrado, bem lembrado. Cara, é muito bom vocês me corrigindo, porque eu sei que vocês estão prestando atenção. Tem um sinal negativo aqui, ó. Esse sinal continua negativo aqui. Então a gente precisa organizar. A desculpa que os professores dão é porque é para ver que vocês estão atentos, né? Mas eu não vou mentir para isso aí, não. Porque realmente passou batido aqui. Então você pode escrever isso aqui como sendo ln mais 1. E aí reescreve tudo 9x quadrado. 9x quadrado elevado a x. E aí vai trocar os sinais aqui, né? Menos ln x menos 1. Muitíssimo obrigado, Ivan. Eu logo também na outra lá, porque ele me corrigiu na outra também. Derivada não tem complicação, certo? Tudo que a gente utilizou até agora foram as regrinhas que tinha antes lá. Aprendeu a mexer naquelas regras, novamente, você consegue mexer com praticamente todas as funções. Por que praticamente? Porque tem funções, como as especiais que eu coloquei aqui, que elas têm as derivadazinhas próprias, elas não vêm de regrinhas, tá certo? Você pode utilizar elas, obviamente, para fazer outras coisas. Mas é assim mesmo, porque limite é um assunto delicado. Mas derivada ela é bem mais tranquila, vocês vão perceber isso, porque eu conversei isso com outros alunos também. Limite ele é muito analítico, tem que ter um cuidadozinho, prestando atenção em tudo. Derivada tem as regras dela, aplica as regras delas, acabou. Tá tudo certo. Tá bom? Pode falar, Paulo. Vocês podem abrir direto e falar, tá? Não tem problema não. Acho que tá mudo aí, viu, Paulo? Porque tá aparecendo que tu tá tentando falar, mas não tá saindo nada. Se quiser mandar lá no chat, que realmente não tá saindo som nenhum do tempo. Vou continuando aqui enquanto o Paulo vai tentando. Então, essa da regra do produto deu para perceber, né? Todas essas regras seguem a mesma lógica. Identifica a função, identifica a outra função, calcula as derivadas de cada uma e aplica a regra que você está calculando. Seja produto, seja quociente, seja cadeia. Tá bom? Então a gente fez aqui de somas, a gente fez duas de produto quando tem mais coisa dentro do produto. Vamos fazer uma do quociente, né? Que ela é um pouquinho mais. Acho que ela é a maior de todas. Macho, deixa para tu ver isso aí depois. Não copia agora não. Vai prestando atenção, pegando as coisinhas. Vai ficar gravado, você vai pegando. Porque se tu for copiando, vai ficar maluco aqui. Vambora. Vou usar essa regra do quociente, tá? É só para o vídeo não ficar longo, por isso que eu não vou voltando, eu não vou voltando lá, tá? Mas vai ficar gravado, vai ficar certinho para você. A regra do quociente dá para lembrar ela porque ela é muito parecida com a do produto, certo? Ó, derivada primeira, segunda sem nada, primeira, derivada segunda. A única diferençazinha é esse sinal de menos e um quociente. Como ela é um quociente, vocês lembram que ela vai ter um denominador, tá bom? E obviamente, sempre, quando a gente lida com fração, o denominador não pode estar zerando, tá ok? A gente não quer esse problema aqui. Vamos formar aqui um exemplo.
para usar a regra do quociente. Foi o exemplo 5. Vou deixar aqui para o Paulo pegar o final ali. Exemplo 6. Então, o exemplo 6, agora a gente quer usar a regra do quociente. Então, vou botar y de novo, né, que é uma funçãozinha neutra. É elevado a x, melhor, x ao quadrado, dividido por e elevado a x. Quociente de duas funções especiais, então a gente pode pensar, né? Duas especiais não, uma especial e uma potência. Lembra o que eu falei? Vai usar produto, vai usar composta, vai usar cadeia, quociente. Identifica as duas funções. Dê nome para as suas funções antes de trabalhar com elas. Vou chamar de cima de f, vou chamar de baixo de g. Vou aqui para o ladinho aqui e já vou começando a fazer as minhas considerações. Então, a f x², portanto, a sua derivada 2x, tá? Vou começando a colocar direto, mas vocês vão sempre pensando em como eu calculei. É uma potência. O 2 desce, subtrai 1, fica x elevado a 1. AG. AG é a especial, que é a exponencial, portanto, a derivada dela é ela própria. Que função maravilhosa. Qual a próxima coisa que eu preciso? A regra que eu vou calcular. Quem é? É a regra do quociente, ou da divisão, tá? Porque quociente é um termo que matemático gosta de usar bastante. Aí lembra do que eu falei? Vixe, como é que eu vou lembrar? Como é que eu vou lembrar? Rapaz, é a que é parecida com produto. E a do produto eu já estava fazendo aqui. Mas ela não é a do produto, ela é parecida com a do produto. É aí que vocês vão jogar a sacada para lembrar dela. Como ela é parecida, eu sei que esses termos aqui, ó, estão no mesmo lugar. Mas ela não é o produto, ela é um menos. E ela é um quociente. Então a de baixo vai ficar ao quadrado. Novamente, o único jeito de lembrar dessas coisas é fazendo várias e várias e várias e várias e várias vezes. Uma coisa que vocês podem fazer... Oi, professor, é porque eu tô só com a caneta e o papel aqui e aconteceu o fim do mundo e eu não tenho como olhar o livro para pegar exemplo. Olha o que eu estou fazendo aqui. Estou pegando duas funções que eu já sei mais ou menos o que fazer com elas e eu monto um quociente. Vocês podem fazer isso. Vocês podem criar os exemplos para vocês derivarem. Isso é bom porque vocês vão pegar funções que vocês já estão acostumados a fazer e montar exemplos de vários tipos com o que vocês estão fazendo. E as derivadas vocês vão acostumando a calcular. Ok? Então vamos lá. Tem uma regra ali do quociente. Y' x ao quadrado é elevado a x. O que eu fiz antes que eu vou fazer agora? Aqui eu já escrevo a regra. É para eu utilizar a regra dentro das minhas contas. Agora eu vou só substituir cada termo. Né? Quem que é f'? 2x. Vezes. Quem é AG? Exponencial. Menos. Cuidado. Tá? F vezes G', que é
A exponencial de novo, porque a derivada dela é ela. Dividido por tudo g ao quadrado. Quem que é a g? É a minha exponencial elevada ao quadrado. Separo as funções, separo as derivadas, separo a regra que eu devo utilizar, calculo, substituo e organizo no final. Algumas pessoas podem perguntar, professor, mas tem um quadrado ali, eu posso deixar desse jeito que está, é para eu escrever melhor. Se você não vai utilizar mais nada dessa derivada, se só está pedindo para você calcular a derivada, você pode parar aqui, com os cálculos feitos e tudo mais. Se isso daqui faz parte de uma conta maior, e você sabe que se tiver um pouco melhor escrito, vai facilitar para você, simplifica o que você conseguir de coisas, organiza o que você conseguir de coisas, e aí você para a derivada. Tá bom? Quando que eu devo parar? Quando eu não precisar mais mexer nela. Se eu preciso mexer nela, então é melhor deixar ela o mais organizada possível. Pessoal, tem como organizar mais essa daí? Tem. Você poderia, por exemplo, notar que aqui em cima tem e elevado a x nos dois termos. Então eu poderia colocar em evidência. Ficar 2x menos x ao quadrado, por exemplo, dividido por e elevado a x ao quadrado. Agora eu tenho elevado a x em cima e embaixo, então dá para simplificar mais. Eu corto esse elevado a x de cima com 1 de baixo, né, porque o de baixo está sendo ao quadrado, e vai ficar 2x menos x ao quadrado sobre e elevado a x. Ó como está bem mais simples, certo? Se eu precisar manipular, esse daqui é melhor do que esse, ó. Tá certo? Mas, como aqui era só para calcular a derivada, se eu parar aqui, tá tudo ok. Tá bom? E o Williano e 90% dos matemáticos vão querer que você vá até aqui. Por quê? Porque é mais elegante, é mais bonito, tá? Matemática não é só fazer as contas, é deixar a escrita legal também. Mas, novamente, longe de mim dizer que a sua escrita vai ser feia, mas eu vou dizer, fica mais elegante no final. Tá ok? Deu para entender direitinho essa do quociente? Novamente, pode acontecer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, no exemplo 5. Vou descer já, viu, Paulo, para você copiar lá. Eu posso pegar uma função com um monte de termo, colocar um produto, eu posso fazer a mesma coisa com o quociente. Pegar um quociente e botar no meio de uma soma, certo? E sair calculando de uma por uma. Vou fazer a mesma coisa. Vou separar, calcular cada uma que eu já sei, deixar as mais carregadas, né, para o final, para calcular elas separadamente com calma, tá? Se você estiver seguro de fazer tudo de uma vez, faça. Mas cuidado, porque é facinho para se perder numa conta ou outra quando você tenta fazer tudo de uma vez, tá? Então faz com calma, faz organizado, faz de uma por uma. É bom que pratique as regras e termina com mais segurança. Vamos fazer da cadeia, tá? Essas de operações, vocês estão percebendo que é repetição de lembrar as regrinhas que vocês vão lembrando e vai dando certo, tá? E lembra sim, tá? Não achem que isso é balela, não. Eu estou mostrando para vocês aqui que eu lembro até hoje e faz muitos anos que eu não lembrava dessas derivadas calculando desse jeito, né? À medida que você vai andando no curso, outras coisas vão aparecendo. Mas você não esquece mais. Essas regrinhas vão ficando na cabeça. Então, a regra da cadeia, né, como eu falei, é uma regra de composta. O que é uma regra de composta? Função
dentro de outra. Isso é uma composta. Então a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai identificar as funções, só que dessa vez a gente vai identificar quem é que está dentro e quem é que está fora para poder aplicar a regra. Vamos aqui montar o nosso exemplo novamente de cabeça. Vamos pegar a nossa função y. Vou fazer a derivada de seno do nosso saudoso x ao quadrado, né? A gente está usando x ao quadrado para tudo. Mas é porque é uma potência boa, né? Melhor fazer ao cubo, né? Seno de x ao cubo. Perceba, não é uma multiplicação e não é uma soma. Eu tenho um seno de, e aí dentro do seno eu tenho uma outra função. Então, primeira coisa, deixa eu descobrir logo quem é a função de dentro, porque é mais fácil de identificar geralmente a de dentro, tá? Então, a de dentro é essa daqui, ó. Vou chamar ela de g. E a função de fora, eu vou chamar de f. Okay? Aqui eu vou passar um macete que eu gosto de usar para vocês, tá? Que é o seguinte. Quando você for escrever a função de fora, escreva ela dando o espaço da função de dentro. Tá? Pode escrever desse jeitinho que eu estou fazendo aqui, deixando um espaçozinho ali onde seria a função de dentro. Vocês vão já entender como isso ajuda. A derivada dela é uma função especial. A derivada dela é cosseno e permanece o espacinho ali. Deixa esse espaço parado. Quem é a função de dentro? X ao cubo. Beleza, é uma função potência. A derivada dela, ó, desceu a potência. Subtrai 1. Fica 2. Respirou, verificou se está fazendo todo mundo direitinho, calmou, volta para as contas. Separei as funções, calculei. O que eu preciso agora? Da regra. Então, até assim, cadeia. Esse cadeia aqui é de sequência, tá? De coisas em cadeia. Ele diz o seguinte, eu vou derivar a de fora e aplicar com a de dentro. Isso aqui é importante, tá? Por isso que eu deixei o espaçozinho aqui, ó. Porque você vai pegar a derivada da de fora e vai deixar a de dentro dentro. Vezes a de dentro. Ela é bem pequenininha, não precisa lembrar de quase nada dela. Tá bom? Logo, né? Logo é palavra que matemático usa bastante. Logo, então, se. Logo, essa derivada do y. Então, um colchete, né? Para não misturar os parênteses. Essa derivada aqui. Lembra o que eu fiz? Coloca a regra já aqui. F' com a G dentro, vezes a G'. E agora vamos para as situações, né? Essa daqui, ó, é a derivada da F com a G dentro. Por isso que eu deixei o espaço. A derivada da F com a G dentro dela. Vezes a derivada da G. Que aqui para a gente G' é 3x ao quadrado. Separamos as regrinhas, calculamos cada uma e colocamos de fora.
Se vocês repararem bem, a regra da cadeia é derivada da de fora vezes a derivada da de dentro. Ó, a derivada da de fora, que era o seno, é o cosseno. E a derivada da de dentro, que era o cubo, ficou 3x². A única coisa que você tem que lembrar é que a de dentro fica aqui. Ó. Tá? Não pode tirar ela daqui. Entendeu por que eu deixei o parêntese aberto ali na F? É para isso já ficar te lembrando de que alguma coisa vai estar ali. Porque é muito perigoso você esquecer dessa G aqui, ó. Perigoso não, né? Perigoso é um termo muito pesado. Mas é muito comum você esquecer dessa coisinha aqui e acabar colocando um seno de x de novo. Certo? Ou cosseno de x de novo. Então, é uma coisa que eu usava muito, me ajudou bastante. Eu deixava esse espaçozinho da função de fora, seja lá qual for esse espaço, tá? Vou fazer outro exemplo já já. Deixa bem claro que é uma função de fora, para quando você calcular com a regra, você saber que vai entrar uma função ali também. Ei, Eliane, como é que escreve essa daí para ficar bonitinha no final? Bota esse 3 aqui para frente, ó, e deixa o cosseno ali para o final. Ó que bonito. Uma constante antes multiplicando, uma potência e um cosseno. Pura besteira, não precisa fazer nada disso, mas é bonito quando escreve desse jeito, tá? É só para fazer fita para os matemáticos que estiver vendo você fazendo. Vou fazer mais uma com regra da cadeia para a gente mudar essa função de fora para não ficar viciando em coisas parecidas com o seno e o cosseno, tá bom? Então vamos chamar de z agora, né, para a gente mudar um pouquinho, estava só usando o y direto. Então agora eu vou pegar, ó, a minha função de fora vai ser uma potência, 4. E a minha função de dentro vai ser o ln. Aí eu exagerei no tamanho. Ln de x, tudo elevado a 4. Quem que é a função de fora? A função de fora é essa potência zona que eu estou escrevendo. Certo? Então vamos lá fazer o nosso macetezinho aqui. Ó. F, que é de fora, é a potência a quarta. Eu falei isso para o pessoal, para os outros alunos, é interessante você lembrar. Ó. Aquela regrinha do x elevado a alguma coisa, o nome dela é regra da potência. Por quê? Porque ela não depende do x para ficar fazendo as contas. Você usa só a potência. A regra não é de x elevado a alguma coisa. A regra é alguma coisa elevada à potência. Pode ser qualquer coisa, porque a regra é da potência. Tá bom? Isso ajuda bastante a você manipular nessas horas da regra da cadeia, porque você pode pensar, vixe, professor, mas aí tem um ln, e eu só sei a regra da potência quando é x. Mas lembra, é regra da potência. Não é sobre o x. É sobre ter alguma coisa elevado a uma potência. A nossa f é exatamente isso. É pegar alguma coisa e elevar a potência. Como é que eu faço a derivada dela? Mesma coisa. A regra da potência. Desce, subtrai 1. Seja lá o que for ficar aqui dentro, a regra se mantém do mesmo jeito. Quem que é a função de dentro agora? G ln de x. Funçãozinha especial, né? Eita, que a gente já fez umas 300 da função especial, então eu já sei de cabeça. Sobre x. Ixi, eu não sei de cabeça ainda não. Sobe, olha lá as funções especiais, você vai lembrar. E a regra, já temos ela aqui, vamos só copiar, mas vocês vão escrever, né? Regra da cadeia
Vai dar certo, Paulo, vai dar certo. Paciência. E a regra da cadeia tá aqui bonitinha, a derivada com uma dentro e a derivada de dentro fora. Vamos montar, né? Z assim é outro termo bastante utilizado. Derivada de Z derivada desse negócio inteiro. Já pega aqui, ó, regrinha da cadeia, né? A primeira. Deixa eu escrever essa daqui já nas cores, que eu acho que vai ficar mais visual também. É para vocês entenderem que essa derivada é todo mundo que está ali, tá? Vezes AG, pronto. Assim fica mais claro quem é fora e quem é dentro. E aí a gente vai fazer as substituições, né? Quem que é a função de fora? A derivada é 4, que multiplica alguma coisa elevado à terceira. Quem que é essa alguma coisa? É a G vezes a G' da fora, que é 1 sobre x. Pronto. Aplicou a regrinha, separou a função, calculou cada um separado. Obviamente vocês vão rever essa aula com calma, refazer cada um dos pontos, presta atenção em cada passada, tá bom? As justificativas que eu estou utilizando. Essa daqui não precisa simplificar no final, porque ela já está em duas funções que já está bastante simplificado, tá? Então tentar mexer aí só vai deixar ela mais esquisita. Mas novamente, o esquema com as operações, o esquema com essas coisas é separar as funções, fazer passo a passo, sem pressa, certo? Cada uma. Eu quero fazer mais um do caso geral aqui, ó, porque esse caso geral aqui é bem útil, tá? Ele é basicamente essa função aqui repetindo, só que com a possibilidade de aqui em cima ter mais coisa. Tá? Ela é mais fácil aparecer dessa forma aqui do que só dessa. Ela é uma generalização, tá? Então o que essa daqui está fazendo, essa daqui também faz. Vamos pegar cada uma. Ela é uma regra da cadeia escondida, nesse caso geral aqui. Mas nada complicado, tá? Ela é tão igual às outras, no sentido de ser uma função especial. Então, nona, só para a gente deixar aqui calculadazinha. Se eu tenho y igual a e elevado a 2x, a derivada dela simplesmente vai ser trazer o 2 para baixo e repetir ela, sem alterar nada. Tá bom? É só isso. Se eu tiver um número na frente, se eu tiver um 4 multiplicando, o e elevado a 3, a derivada, mantém o 4 multiplicando, o 3 que está em cima desce e repete ela todinha. 12, 3x. Tá bom? Ela é uma função especial que ela é um caso geral, ó. Para vocês verem que ela é o caso geral dessa, ó. Quem que seria a derivada, né? Utilizando isso que a gente está fazendo, ó. Aqui tem um 1 multiplicando x. E repete ela, tá vendo? Derivada é ela própria. Então, quando tem um número aqui em cima, é importante lembrar disso, de colocar esse número para baixo, escrever e tal. Eu indico até vocês aprenderem mais essa geral, porque a comum de repetir a exponencial é um caso particular, né?
Então fica mais fácil de ficar aplicando o caso geral. E aí, numa situação precisando de aplicar outra também, é direto. Eu acho que é importante vocês terem também um caso de regra da cadeia com a exponencial, tá? Então eu vou fazer um aqui, porque aí quando vocês forem fazer das listas, vai ter um exemplo feito nessa aula de cada um tipo. Então, a gente vai pegar y elevado a x ao quadrado. Ó. Então, a potência do é o x lá em cima. Perceba, não é uma situação dessa, onde tem um número multiplicando x, né? E não é um produto, nem nada desse tipo. É uma potência do E. Tá? A regra segue a mesma. Eu tenho uma função maior e uma função menor. A função menor está aqui em cima. Essa daqui é a função menor, g. Quem que é a função maior, então? A função maior é o E elevado a alguma coisa. Porque lembra, isso aqui é uma potência do E. Então, o Ezinho aqui elevado vai ser a minha F. Como é que fica a escrita disso, né? Ó, a função de fora é elevado a alguma coisa. E a função de dentro é a g, que é a x ao quadrado. Aí se mantém exatamente a mesma coisa que a gente fez até agora. Quem vai ser a derivada? A derivada é uma exponencial, então é ela mesma. E quem é a g? É uma potência. 50ª potência já que a gente está fazendo, desce o 2. Subtrai 1. Então a derivada aqui é uma regra da cadeia. Tá certinho para a gente saber, né? Então y' vai ser a de fora vezes a de dentro. Quem é a função de fora? É elevado. Quem é a função de dentro? É a g vezes aqui embaixo a g', que é 2 vezes x. Certo? Foi bom eu lembrar de fazer isso agora, porque aparecem bastante funções com exponenciais e elas são importantes. A gente ainda tem tempo aí, vamos fazer mais, que quanto mais, melhor aqui. Vamos praticar bastante. A gente fez a 10. O exemplo 11 vai ser de derivada superior. Vamos voltar aqui para a gente lembrar o que é a derivada superior. Aqui, ó. Derivada de ordem superior são derivadas que eu calculo mais de uma vez. Certo? Então vamos praticar isso também. É só derivar? É só derivar. Mas é bom ver como é que fica quando a gente faz. Né? Então vamos pegar a nossa função. Calcule as derivadas de ordem 3. Tá? É assim que vocês vão ver os livros falando. Derivada de ordem tanto. E aí você sabe que se é de ordem 3, eu já vou ali, ó, pego a colinha e escrevo aqui, ó. Derivar 3 vezes. A ordem é a quantidade de derivada que eu vou fazer. Beleza, já escrevi ali, ó. Vamos embora. Quem que vai ser a minha função? Y vai ser x elevado a 5.
Ok, então x elevado a 5 é uma potência. Vou derivar ela 3 vezes. Então, primeira derivada. Desce a potência. Subtrai 1. Vou derivar a segunda vez. Quem que é a segunda derivada? A segunda derivada é a derivada da derivada. Ou seja, eu vou pegar essa daqui e vou derivar ela. Então, é uma potência também. Então a gente sabe fazer, tá tranquilo. O 5 continua. Desce o 4. Subtrai 1. Agora lembra do que eu falei? Eu ainda vou fazer mais uma conta com ela. Então eu vou organizar tudo, né? 20 XATC. Pediu para derivar 3 vezes. Então vamos para a terceira. Quem que é a terceira derivada? É a derivada da segunda, que a gente acabou de calcular. Mas é uma potência também, então tá tudo tranquilo. Tá tudo dentro do que a gente está acostumado. O 20 está multiplicando, deixa ele paradinho aí. X ao cubo. Desceu 3. Subtrai. 60x ao quadrado. Então, isso é uma derivada de ordem superior. Você vai derivar quantas vezes for pedido, certo? Algumas funções, como a gente já falou, têm as suas particularidades, né? Que é muito bom fazer com elas. Por exemplo, a exponencial. A exponencial, a derivada é ela própria, né? Então, a primeira derivada dela é ela. A segunda derivada dela é ela também. E a terceira derivada dela é ela de novo. Percebem por que eu chamei ela de função especial? É porque realmente é uma função que você quer que apareça nas suas contas, né? Porque derivar e ficar mantendo ela carregando o tempo todo, então isso é excelente. Outra função que a gente já viu que é especial e que é bom calcular as derivadas seguidas dela é uma constante, né? Por exemplo, y igual a 14. É um número, é constante. Quem é a derivada da constante? Zero. E a derivada segunda? É a derivada de zero, é uma constante também. É zero. E a terceira, bom, é a derivada do zero de novo. Então é zero. Esse tipo de função são excelentes para ordens superiores, porque você não precisa fazer nada com elas. Tá? Então, derivada de ordem superior é basicamente mais prática de derivada de novo. Porque você vai estar fazendo mais de uma derivada. O que eu indico vocês fazerem quando estiverem estudando só? Além de calcular as derivadas que vocês estão acostumados, tenta calcular 2, 3, tá? De funções grandes mesmo. Pega várias potências, calcula 1, 2, 3, 4 derivadas, porque isso ajuda a praticar mais derivadas e vão surgindo outras funções diferentes à medida que você vai derivando, certo? Vamos fazer um exemplo de uma derivada grande onde tem um polinômio, para vocês verem o que eu estou falando. Ó. Vamos pegar x ao quadrado menos 7x mais 10. Derivada primeira, bom, é um polinômio, né? Então eu só vou calcular as potências lá. Aqui vai dar 2x menos o 7 vezes x, vai ficar só o 7. E a derivada do 10 é zero, porque é uma constante.
A derivada segunda é a derivada disso daqui. 2x vai dar 2. Menos 7 é uma constante. A derivada é zero. E se a gente calcular a terceira, 2 é constante. Derivada é zero. É um excelente exercício fazer derivada de ordem superior, tá? Porque você viu, a gente tinha primeiro uma potência com quadrado, na outra ficou só um 2x menos 7, vão aparecendo constantes, você vai derivando, vai aparecendo outro, você vai derivando. É um excelente exercício calcular várias dessas seguidas. Por fim, né, a gente cobriu praticamente tudo, mas eu fiquei de falar sobre a interpretação geométrica, né, que é essa do coeficiente angular. Extremamente importante para quem é da matemática, tá? É bom saber isso daqui para disciplinas futuras. Como que eu faço isso? Eu vou até colocar como um negócio à parte aqui. Esse daqui foi o 11. Então, 12. A interpretação geométrica. Coeficiente angular. Da reta tangente. Se é um coeficiente angular da reta tangente, significa que tem uma equação de uma reta acontecendo aqui, tá? Então vamos lembrar o que é a equação de uma reta num ponto P. Eu vou chamar de x0, y0 para a gente lembrar de como era no ensino médio. Tá? Como que é a equação desse negócio? A equação padrãozinha, que é aquela que a gente aprende, é y menos y0 igual a m x menos x0. Tá bom? Vou até trocar a cor aqui para vocês saberem quem são os termos cada um. Ó, esse y0 é o y do ponto, x0 é o x do ponto. E esse m aqui? Ó? Esse m é exatamente o coeficiente angular, que é o que eu estou mostrando para vocês, que é a derivada no ponto x0. Certo? Então, você consegue obter a equação de uma reta utilizando a derivada. Tá ok? Tudo que você precisa é da função e do ponto. Vamos entender o que é isso tudo aqui, tá? Quando você tem a função, você tem um gráfico. Então, digamos que você tem aqui uma parábola. Tá? Então, essa aqui é a sua função.
você vai ter o ponto. Aqui é o ponto P, que é aquele dali que a gente escreveu, ó. X0, Y0. Quem que é essa reta aqui, que a gente está calculando a equação dela? Ela vai ser a reta que passa por esse ponto aqui, ó. Essa retinha amarela é a reta que você obtém utilizando a derivada. Então, se eu tenho uma função, eu tenho um ponto, eu tenho a derivada, existe uma retinha que vai passar exatamente em cima desse ponto, tocando só nesse ponto, nesse gráfico, tá? Essa é a interpretação geométrica gerada a partir da derivada. Esse negócio é extremamente importante, tá certo? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês de como é que a gente obtém ela, para vocês terem a ideia, né? Vou até utilizar a própria parábola e como que esse tipo de questão pode aparecer. Como que aparece isso? Ó? Você vai ter o seguinte, dada melhor, fazer do jeito que aparece nos livros, tá? Encontre a reta tangente ao gráfico de f de x igual a x ao quadrado no ponto P de coordenadas 2, 3. Vai mesmo, dá para fazer tudo com isso aí que eu estou fazendo. Então, é exatamente esse o enunciado da maioria dessas questões. Ó. Encontre a reta tangente ao gráfico, dado da função, né? No ponto P igual a 2, 3. Que é reta tangente, está te dando uma função e um ponto. Então, o que você vai fazer nessas questões aqui? Ó? Primeiro, você vai montar a equaçãozinha. Vai identificar quem são os pontos, ó. X0, Y0. E vai identificar quem é M. M é a derivada. M. Então, x0 é igual a 2. Y0 é igual a 3. E M é a derivada da função aplicada no x0. Quem é a função? X ao quadrado. Então, quem é a derivada? 2x. Só que quem é o x que eu estou aplicando? É x0. Só que quem é x0? 2 vezes 2 é igual a 4. Pronto. Tenho todas as coisas que eu preciso para montar. Equação y menos o y0 igual a m x menos x0. Essa é a equação da reta tangente. Ok? A gente não vai ter tanto tempo de fazer outra dessa, mas com essa daqui vocês já vão ter noção do que é feito. Novamente, o que está acontecendo aqui? Existe uma parábola. Esse ponto está localizado em cima da parábola, 2, 3.
e uma retinha tangente vai ser formada nessa parábola. Eu não sei se eu consigo mostrar para vocês, porque eu não sei como é que fica o compartilhamento aqui. Mas deixa eu tentar utilizar aqui algum programa de gráfico. Ver se eu consigo compartilhar também. Ó, o programa deu certo. Ver se eu consigo jogar aqui a imagem para vocês. Não dá para compartilhar, mas eu vou tentar fazer isso na próxima aula. Ele fica travando, mas tudo bem. Vamos parar por aqui a gravação, tá? Para não ficar muito longo.